Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Bom, dando sequência aos nossos estudos, ao longo deste ano, desse período letivo, estivemos trabalhando bastante a relação entre o ser humano e o mundo, né? O nós, enquanto seres que vivem em sociedade, e nossa relação dentro desta sociedade. Ah, a temática da aula de hoje ela é algo que ela vai um pouco para esse ponto e se aprofunda um pouco mais. Ah, Hoje vamos trabalhar um pouco com o tema de ética. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar nesse conceito, não é? Mas para aqueles que não estão familiarizados, eu vou ler uma descrição de ética para vocês. Segundo o professor Mário Sérgio Cortella, a ética pode ser definida como um conjunto de valores, regras e práticas atribuídas a uma determinada cultura. Ou seja, não é? Podemos entender como ética um conjunto de práticas sociais. As nossas leis dentro de uma cidade, de um país, as regras dentro da nossa casa, os certos valores que nós levamos para nós enquanto sociedade. Para contextualizar, para ficar um pouco mais claro de se entender, eu vou trazer, por exemplo, da nossa vida escolar. O que seria a ética dentro da escola? Seriam as regras, as normas dentro da escola. Por exemplo, quando se estipula que não se deve correr no pátio, certo? Então, a ética diz que não se deve correr no pátio. Que não se deve, por exemplo, durante uma prova, ficou estabelecido que em atividades individuais não se deve olhar a atividade do colega, certo? Então, durante uma prova em que eu não sei uma questão, a ética determina que eu não olhe na atividade do meu colega, certo? Isto é a ética. Outro conceito que temos que entender é o conceito de moral. Muitas pessoas às vezes confundem os dois ou trocam a, a definição de um e outro. Enquanto ética eu entendo pelo conceito, pela regra em si, moral eu vou designar a ação de ser ou não ser ético. Ainda no exemplo da escola, durante uma prova em que eu sei que eu não estudei direito, eu não estudei, certo? Portanto, eu não fui preparado para aquela prova no momento e eu sei que o meu colega ao lado estudou e ele sabe. Eu sei que a ética diz que eu não devo olhar a resposta dele, certo? A moralidade está na minha decisão de será que eu olho ou será que eu não olho, certo? Então a decisão em si, o ato, é uma decisão moral. O conceito por trás, a regra, é um conceito ético, certo? Então, recapitulando, a regra em si, no nosso exemplo, de não olhar a atividade do colega, é uma questão de ética. A minha escolha entre ser ético e não ser ético é uma decisão moral, certo? Bom, a atividade dessa semana será a seguinte: eu vou propor agora para vocês um estudo de caso, certo? Vou ler para vocês uma situação. Depois eu quero que vocês respondam duas coisinhas a respeito dessa questão, dessa situação. A situação é essa: Getúlio trabalha como carregador de cargas e encomendas em uma transportadora. Há algumas semanas, Getúlio encontrou uma carteira no chão do vestiário. Pelo volume do objeto, sabe-se que tem ali algum dinheiro. E Getúlio está com sua conta de luz atrasada e aquele dinheiro poderia muito bem ser a solução de seus problemas. Com base nesse dilema do Getúlio, eu quero que vocês respondam. O que determina a ética em uma situação como essa?
Segunda, qual é o dilema moral que Getúlio tem para resolver? Então, recapitulando, né, no nosso exemplo aqui, Getúlio, né, no seu trabalho, ele encontra uma carteira, né, com dinheiro, e ele, precisando daquele dinheiro, ele está ali numa situação em que ele tem que decidir se ele devolve essa carteira para o dono ou se ele utiliza do dinheiro que ele encontrou, certo? Então vocês vão me responder. O que determina a ética? O que as regras da nossa sociedade, certo? Por ética, entenda como regras da nossa sociedade. O que a ética determina que Getúlio faça, certo? E segundo, qual é o dilema moral que ele tem para resolver? Qual que é a questão que Getúlio tem para resolver? E uma terceira questão. Eu peço que vocês sejam bastante sinceros, certo? Eu não vou ler para mais ninguém isso, certo? É só para mim isso. Eu não vou divulgar a resposta de vocês. Eu quero que vocês respondam para mim com sinceridade. O que vocês fariam na situação do Getúlio? E nem precisa justificar, certo? Só me diz, professor, eu faria assim, certo? Tudo bem, pessoal. Boa semana para vocês, boa aula e até a próxima.